de estar na casa do Senhor, quem veio buscar a presença do Senhor, quem veio ouvir da parte do Senhor, diga glória a Deus. Amém. Este cântico que nós acabamos de entoar, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito impactante. E quando a Raquel então disse, mas Elaine queria cantar este cântico, porque nós estamos começando a aprender alguns cânticos mais contextualizados, mais novos, se podemos dizer assim. Um dos cânticos que eu gostaria que a nossa igreja cantasse é exatamente este cântico, não é verdade? É um cântico belíssimo, que diz aonde nós podemos encontrar, ou seja, a resposta para os anseios da nossa vida. Este lugar é no Senhor. Amém, irmãos? Você pode cantar comigo mais uma vez a capela, como nós fizemos domingo passado. Este lugar é no Senhor. 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 Só as irmãs. Este lugar é no Senhor. 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 Agora vamos nós, os homens. Este lugar é no Senhor. 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 Parece meio engraçado, irmãos, quando a gente canta assim: este lugar é no Senhor, este lugar é no Senhor, este lugar é no Senhor. Mas todos nós que estamos aqui precisamos, em algum aspecto na nossa vida, de um porto seguro, de onde firmarmos as bases da nossa vida para continuar a nossa caminhada, seja familiar, seja em que área for. E nós que somos servos do Senhor, sabemos que este lugar, que esta fortaleza, que este porto seguro se chama o Senhor. Amém, irmãos? Por isso que nós cantamos este lugar no Senhor, mas cada um, se nós fôssemos abrir aqui, se tivesse como projetar cada mente aqui, nós vamos evidenciar que há um agir de Deus em cada vida, há um agir de Deus específico na vida de cada um. E quando nós cantamos verdadeiramente, este lugar é no Senhor, nós estamos pensando em um monte de coisas. Talvez na nossa família que não anda lá muito bem, e nós só podemos resolver as questões familiares se for no Senhor. Se a nossa família estiver em Deus, nós só podemos resolver os problemas da nossa vida, sejam elas os problemas que forem, se nós colocarmos todos esses nossos problemas na presença do Senhor, aonde nós vamos encontrar refúgio, proteção, cuidado, alento para a alma, força para a vida. Por isso que nós cantamos: este lugar é no Senhor. Eu me deparei, depois que eu aprendi este cântico, andando pelas ruas da cidade, exatamente pensando um monte de coisas, vivendo um monte de coisas, com a cabeça cheia de um monte de coisas, com muitos problemas para serem resolvidos. E ao olhar os problemas, as dificuldades, e olhando para a minha pequena força, para a minha instabilidade momentânea, eu fechava os olhos, ou seja, fechava os olhos do meu coração, não é verdade? E andando pela cidade, sofejando este cântico: este lugar é no Senhor, aonde eu encontro paz.
Este lugar é no Senhor, aonde eu vou encontrar força. Este lugar é no Senhor, eu não vou ser abatido, porque eu estou no Senhor, e Ele está em mim. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em um texto, em Salmo de número 11, até o versículo de número 4, Salmo de Davi, Salmo de número 11, de 1 a 4. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, na minha versão, e os irmãos vão estar acompanhando aí pelo Data Show, nas próprias Bíblias de cada um. Salmo de número 11, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a flecha na corda para as ocultas dispararem contra os répteis de coração. Ora, destruídos os fundamentos da terra, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Vamos todos juntos falar essa primeira parte do versículo 4, até a palavra trono. Vamos todos juntos? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. A minha Bíblia é um pouquinho diferente. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos estar orando? Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, Deus, e precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua direção. Tu que tens dirigido, ó Deus, a nossa vida, a nossa igreja, ó Pai bendito, as nossas famílias, o Senhor que tem se manifestado a nós. Nós queremos mais uma vez, ó Pai bendito, ouvir a Tua doce voz, a nos confrontar, a nos falar bem de perto, aos nossos corações, nas nossas mentes. Então limpa, ó Pai bendito, das mentes e dos corações, tudo aquilo que foi vivenciado durante todo este dia, vivenciado durante toda esta semana. Nós queremos estar, ó Deus, focados naquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o Senhor tem como orientação para as nossas vidas. Nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua doce voz, a voz do Teu Espírito Santo, porque esta é a Tua hora, este é o Teu momento, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. E oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Parece que o problema aqui de Davi é como o nosso problema, ou os nossos problemas. Parece que ele está dizendo algo aqui que é muito familiar a todos nós que vivemos neste presente século, que caminhamos, que cuidamos dos nossos afazeres, das nossas famílias, das questões da vida, dos problemas da vida. Parece que ele está vivendo no presente século, exatamente no mundo em que nós estamos inseridos. E este salmo foi escrito talvez há mais de 2000 anos atrás. E Davi também estava olhando para a vida, olhando para as circunstâncias, olhando para os homens, olhando para a história humana, olhando para as mazelas da vida, para as tempestades da vida, olhando para o caos que se instalava na vida daqueles que talvez porventura estavam vivendo pertinho dele,
e na sua experiência, ou na experiência daqueles que estavam passando problemas diversos, estava perto dele, ele então fala algo que é muito peculiar a cada um de nós. Ele começa assim: no Senhor me refugio. Como dizei, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Ou seja, vai para um lugar seguro que é o Senhor, vai para o refúgio do Senhor, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas ferirem os justos. Parece que ele está vivendo mesmo, ou vivenciando os mesmos problemas de falta de segurança. Nós temos aí visto e ouvido a falta de segurança que paira no nosso país, no mundo. Não é verdade? As pessoas estão vivendo, mas o medo em alguns aspectos tem tomado o coração das pessoas, a vida das pessoas. Nós não podemos mais, muitas das vezes, deixar os nossos filhos brincar na rua, é um exemplo. Porque há tanta maldade. Domingo passado mesmo eu estava voltando da igreja, indo para a nossa casa, quando nós entramos ali contornando ali para entrar na praça Getúlio Vargas, vários adolescentes, muitos adolescentes, moças, rapazes, confrontando uns aos outros. E as pessoas passando ali com os filhos, passando ali com as suas famílias, temendo aquele momento, e não havia nenhum tipo de policiamento naquela hora. E então, quando nós descemos do carro, a Patrícia estava meio que temendo ali: vamos, Marcelo, abre a porta logo para a gente poder entrar dentro do prédio, vai acontecer alguma coisa. As coisas que têm acontecido nos dias de hoje não são nem de longe aquilo que Deus planejou para a sociedade, para o mundo. E Davi também estava vivenciando, estava vendo essas coisas acontecer no seu tempo. Ele está dizendo aqui no versículo 2: pois os ímpios, eles se dispõem de flechas, colocam nas cordas para dispararem contra os retos de coração. Naquela época talvez não existia a bala perdida, mas aqui a flecha perdida, se podemos dizer assim. Mas é que ele também andava temendo as coisas. Hoje nós estamos vivenciando, até mesmo dentro dos nossos relacionamentos, uma instabilidade muito grande. Casais que assumem um compromisso matrimonial, fazem os votos, mas não conseguem viver juntos por 1 mês, 2 meses, porque não se resolveram, não se refugiam no Senhor, não alicerçam o seu casamento na pessoa e na palavra do Senhor Jesus. São casamentos que se apoiam em outras coisas, em interesses diversos, menos naquilo que realmente vai dar sustento para a vida. E então Davi faz todos esses questionamentos. E nós, quando passamos pelos problemas que nós também experimentamos, nós também começamos meio que dentro de nós, mesmo sendo crentes, mesmo sendo servos do Senhor, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, mesmo vindo à igreja, nós também, quando enfrentamos problemas, quando alguma coisa contrária bate à nossa porta, invade o nosso lar, mesmo quando nós não permitimos, aquela coisa entra e começa a trazer uma instabilidade, confusão, desarmonia. Quando a nossa vida, quando as nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente se torna perturbada mediante os obstáculos da vida, mediante os problemas que se aumentam como uma onda feroz,
nós também nos questionamos, nós também pensamos: aonde está Deus? Quem é o nosso Deus? Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Será que Ele é capaz de reverter este quadro da nossa vida? Será que Ele pode reverter o mal em bênção? Nós também questionamos. Passa pela nossa mente esses mesmos questionamentos. Só que Davi aqui, irmãos, ele traz uma afirmativa dentro de si que pode nos encorajar para toda a nossa vida. Ele, no versículo 3, ele diz assim: ora, destruídos os fundamentos da terra, que poderá fazer o justo? Se há tanta injustiça, se há tanta maldade, se há tanta instabilidade, se há tanta coisa que não procede do Senhor, se há uma falta de amor tremenda no coração dos homens, e as pessoas só pensam em fazer maldade, em se dar bem, mesmo que seja para passar por cima do outro, o que nós iremos fazer? O que o justo pode fazer? O que nós, cidadãos que querem viver em harmonia, que pensam nas coisas boas da vida, podem então fazer contra esta força maior? Aí Davi, ele responde com uma declaração. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Ou seja, o Senhor está no seu santo templo, os céus são o seu trono, ou seja, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu a mão, Ele ainda está observando os homens, Ele sabe a direção que vai dar à humanidade, Ele sabe o destino de tudo isso. Mas será que nós podemos confiar neste Deus? Quem é este Deus? Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que está para cima da catástrofe. Ele está em uma outra esfera. As guerras não deixam Deus abalado. Deus não é um ser, ó Deus, um ser que está sofrendo de ansiedade. Deus é um Deus que está no controle, sentado no seu alto e sublime trono, como diz lá em Isaías, e está governando todas as coisas. Ele tem todas as coisas na palma das suas mãos, Ele sabe o que está fazendo. Quem é o Deus que nós servimos? É o Deus que criou todas as coisas, é um Deus que estabeleceu tudo aquilo que nós podemos contemplar na natureza. Este é o Deus que está vendo todas as coisas, que está enxergando todas as coisas, que não está morto, mas está fazendo. É um Deus que está ativo, mesmo quando nós olhamos para as coisas da vida, para as guerras, para as lutas, a luta dos homens, a maldade do homem, mesmo assim, Ele vai intervir, Ele está agindo, Ele está com a sua graça, trazendo aos corações dos homens a tranquilidade, Ele está interagindo neste mundo, Ele não está alheio às necessidades humanas. Deus está, e quando Davi faz essa afirmativa, ele tem paz no seu coração, ele tem firmeza, porque ele sabe que Deus está no seu santo templo, e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O profeta Isaías, ele escreve isso no capítulo 55, Deus vem até Isaías, e Isaías também estava vivendo um tempo difícil no meio do povo de Deus. Os homens tinham se afastado dos caminhos do Senhor, e Isaías estava profetizando em nome do Senhor, e de repente a voz de Deus vem ao seu coração e diz assim: não, Isaías,
Não se preocupe demasiadamente. Olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos muito mais altos e muito mais elevados do que os seus próprios caminhos, Isaías. Eu estou no controle de todas as coisas, eu estou governando a vida dos homens, eu estou dirigindo a história. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Davi dá essa declaração porque ele tem convicção no seu coração, ele tem certeza de que a sua vida, de que os seus estão guardados por este Deus que está assentado neste trono, que governa sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pensamos, irmãos, diferente de Deus. Nós pensamos em viver a vida, então depois morrer. Deus é diferente de nós, irmãos. Deus quer que nós morramos para que possamos viver. Nós estamos pensando em um aumento. Deus está pensando em ressuscitar os mortos. Nós estamos pensando, irmãos, em coisas desta vida. Deus está pensando em coisas do futuro, do porvir, na eternidade. Nós muitas das vezes assistimos a uma televisão, e quando nós vemos um jogador de futebol muito bem sucedido, nós meio que sem querer projetamos a nossa vida para que o nosso filho talvez seja como um camarada daquele, bem sucedido, ganhando milhões, calçando um tênis de marca muitas das vezes. Deus não pensa assim. Deus olha para o filho do carpinteiro, com o seu corpo dilacerado, com a coroa de espinhos em sua cabeça, e nos diz: a nós seja como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Deus pensa diferente da gente. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber o endereço de Deus? E essa semana eu li algo muito bacana. O camarada disse assim: você quer conhecer a Deus? Vai na avenida 1 bilhão de estrelas, que talvez você possa conhecer a Deus. Depois leia 2 Crônicas 2:6, que diz que os céus não podem conter o Criador de todas as coisas. Este é o Deus que nós servimos, que você pode confiar. Por isso que o salmista disse no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Um momento de instabilidade, mas automaticamente ele diz, não. Quem sabe completar? O meu socorro que fez. Nós podemos ter também esses momentos de instabilidade, mas o Espírito Santo e a sua palavra devem falar mais alto nas nossas vidas, e nós podemos declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, que tem todo o poder, que fez com que todos os processos surgirem apenas com um conjugar de palavras. Ele ordenou que as coisas viessem e elas foram acontecendo, uma a uma. E Ele pode vir com a sua palavra de poder sobre as nossas vidas e declarar a sua bênção na nossa casa, na nossa vida. Você tem fé suficiente para acreditar neste Deus? Desta forma, eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, e por fim se levantará. Ainda que a figueira não floresça, que não haja mantimento no campo, as vacas sejam arrebatadas dos currais, o produto da oliveira minta, todavia eu me
me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é confiança, é saber com quem anda, é saber que este Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, o seu poder está à nossa disposição. Deus não se esqueceu nem de mim, nem de você. Há um momento em que Ele vai agir na sua vida, em que Ele vai estender a sua mão de poder sobre as nossas cabeças e vai resolver os nossos dilemas. Mas enquanto isso, você precisa declarar profeticamente isso. O Senhor está no seu santo templo, os céus é o seu trono, Ele está firme, Ele está no governo de todas as coisas, Ele não está perdendo, as coisas não estão fugindo do seu controle. Talvez você possa perguntar, mas isso que eu estou vivendo, pastor, isso que eu estou sentindo, esta agonia toda que eu estou experimentando na vida, será que aonde Deus está nisso? Aonde eu encontro talhe da mão de Deus, do poder de Deus, em meio a essa turbulência que eu estou vivendo, essa tempestade toda que está vindo sobre a minha casa? Diz que certa vez, eu não sei se eu já contei essa ilustração aqui em nossa igreja, o pastor estava pregando e então uma pessoa um senhor levantou a mão e disse assim: pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. No meio assim da pregação, ele interrompeu o pastor e então o pastor: pode falar, meu senhor, o que você deseja me perguntar? E ele então disse o seguinte: olha, o meu filho morreu semana passada, e eu estou aqui ouvindo todas essas palavras que o Senhor está dizendo, mas o meu coração não está entendendo o que o Senhor está pregando, porque aonde estava o Senhor? Aonde estava Deus? Qual o momento em que Ele tirou os olhos da minha vida e da vida do meu filho e permitiu que a sua vida fosse ceifada? Aonde estava Deus, pastor? Me diga, pastor, aonde estava Deus quando meu filho morreu? E aquele pastor então, irmãos, porque nós somos humanos, ele fechou os olhos e pediu a orientação do Espírito Santo de Deus, porque tem palavras, tem coisas que só o Espírito Santo pode dar como resposta à vida daquele que está ansioso, daquele que está esperando a resposta certa. E então aquele pastor foi munido da presença do Senhor e ele disse o seguinte: olha, sabe aonde estava Deus quando o seu filho morreu? Sim, eu quero saber, pastor, aonde estava Deus? Estava no mesmo lugar quando o filho dele morreu pendurado na cruz. Estava no mesmo lugar. Irmãos, Deus, Ele tem, e nós temos que crer nisso, Ele tem todo o controle em suas mãos. Ele sabe o destino da nossa vida. Ele tem poder para resolver, irmãos. E quando acontece algo de ruim na nossa vida, lembra que quando Jó foi pressionado porque estava acontecendo mazelas e mais mazelas na sua vida, e ele disse assim: se eu recebo de bom grado as bênçãos do Senhor, como não receberei o mal que porventura possa vir da parte dele? Irmãos, quando Deus permite que nós venhamos a experimentar algo que muitas das vezes nos traz aflição, é porque Ele quer que nós cresçamos, amadurecemos, abramos os nossos olhos espirituais. Mas pastor, mas é assim, não tem outra forma. Olha o que ele fez com José, foi expulso pelos irmãos
da sua casa, da sua parentela, foi jogado em um poço, vendido para o Egito, foi trabalhar numa masmorra, depois foi perseguido pela mulher de Potifar. Não parece estranho as coisas que aconteceram àquele homem, aquele jovem que não tinha nada para sofrer aqueles danos? Mas era o tempo de Deus para preparar a vida de José para ele se tornar o governador do Egito. Olha o que aconteceu com Moisés. Teve que sair fugido da terra do Egito, viver lá no deserto por 40 anos no meio das ovelhas, sem ter comunicação com pessoas, sem se relacionar com pessoas, apenas guiando as malhadas lá do seu tio. E não era isso que ele queria liderar o povo hebreu. Na sua mente estava o homicídio que ele havia cometido. Ele tinha tirado a vida de um homem. Ele achava que a sua vida era o fim. E ele então, com as suas próprias mãos, ele matou o egípcio, enterrou o egípcio, só que se esqueceu e não percebeu que tinha alguém vendo. Foram lá e contaram para Faraó: olha, ele tirou a vida de um egípcio. E então ele começou a ser perseguido e ele teve que fugir. Primeira fase, eu posso. Segunda fase, eu não posso. Agora ele estava num deserto, abandonado por todos, no meio de uma malhada de ovelhas, solitariamente. Eu não posso. Mas há uma terceira fase da vida de Moisés, quando nós lemos os relatos da história deste homem de Deus. Primeira fase, eu não posso. Primeira fase, eu posso. Segunda fase, eu não posso. Terceira fase, ou terceira etapa da vida de Moisés, só Deus pode. E Deus tirou Moisés, fez com que ele visse aquele momento ali da sarça ardente, tirou ele dali, levou ele lá para o Egito. Ele se tornou o maior líder do povo judeu. Qual é a fase que você está vivendo na sua vida? Você pode? E você faz de acordo com as suas habilidades, com a sua capacidade? Você talvez chegou à conclusão que você não pode. Tem coisas que nós não conseguimos resolver, tem coisas que nós não conseguimos, por mais habilidosos que somos, por mais jeitosos que somos, nós não conseguimos arrancar aquilo do nosso coração, arrancar aquilo da nossa vida, arrancar aquilo da nossa mente. Mas você pode viver a terceira fase, só Deus pode. Aí, irmãos, é bênção, é o Senhor que pode, é o Senhor que pode resolver o problema da minha alma, é o Senhor que pode resolver o problema dos meus pensamentos, é o Senhor que pode resolver o problema da minha casa, é o Senhor que pode resolver o problema da minha vida, é o Senhor que pode resolver o problema do meu trabalho, é o Senhor que pode resolver e estruturar toda a minha família, é o Senhor que pode colocar diante de mim portas abertas para que eu possa passar por elas. Daniel, irmãos, inteligentíssimo, uma cultura acima de todos da sua idade, foi levado para a Babilônia cativo ali, estava preso longe, distante dos seus parentes, ali preso, se tornou um escravo. Mas existem esses momentos. Mas quem diria que ele iria se tornar o conselheiro do rei? Quem imaginaria? Porque existem esses momentos. O que nós precisamos é declarar: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. E mais do que isso, aonde Ele quer governar mesmo é no trono da nossa vida.
Nós podemos olhar as coisas, as circunstâncias, os momentos difíceis, as dificuldades da vida. Quem é o Deus? Você conhece o Deus que você serve? Será que Ele pode reverter o mal em bênção? Claro que Ele pode. Ele fez isso com esses 3 personagens que eu acabei de citar. Será que Ele está ouvindo as nossas orações? Claro que está, meu irmão. Mas o que você tem feito de contrapartida? Você tem se assentado confortavelmente na cadeira do desespero, da agonia, da fragilidade, e tem descansado ali, porque você não consegue reagir, não consegue se levantar, não consegue caminhar? Você tem que fazer a sua parte, você tem que tomar posse dessas declarações que estão contidas, abençoadoras na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que agrada a ti do Senhor e Ele concederá o que deseja no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, nós sabemos isso de cor, mas isso tem que estar cravado no nosso coração, na nossa mente. Eu sei que tem dias que é difícil declarar isso, viver isso, engolir estas palavras. Mas quando nós vencemos a nós mesmos, a esse cativeiro que é a nossa mente, e quebramos com a força do Senhor, da sua palavra, esses grilhões que querem nos amordaçar, para nos emudecer, para nos fazer calar. Nós não sabemos, irmãos, o poder que há nas palavras proferidas, quando nós vivenciamos ou quando nós experimentamos, que partem do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós rompemos contra isso, com isso tudo. Olhar para um filho que está caminhando nos caminhos das drogas e declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele. Isso tem valor no mundo espiritual que nós não podemos estimar. Quando você, munido e inspirado pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pela força que Deus nos dá, e declaramos isso cotidianamente, seja lá no nosso trabalho: Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor vai me abençoar, me abençoa, Senhor, toma as rédeas da minha vida, direcione, ó Deus, todos os meus caminhos. Irmãos, o Senhor tem muito para nos oferecer, tem muito para nos ensinar. A palavra de Deus diz que aquele que bate, a porta se abrirá, aquele que pede vai receber. Você está insistindo em pedir. Hoje nós falamos pela manhã sobre a questão da paciência, da perseverança. E eu sei, irmãos, que é algo talvez que não está em nós, mas não está mesmo. Essas características, essa questão de declarar, mesmo quando o vento está contrário, isso tem que vir de Deus para as nossas vidas. Tem que ser algo declarado no mundo espiritual, mas
com toda a fé que parte da experiência nossa com Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta noite, e que você pensasse em tudo aquilo que você ouviu nesta noite, pensasse em tudo aquilo que você tem vivenciado, experimentado. Talvez você está olhando para as circunstâncias, e muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias, para as coisas da vida, e essas coisas querem nos sufocar, querem nos colocar para baixo. É um problema na família, é um problema, seja de que ordem for, mas nós podemos declarar em nome do Senhor que seja jogado por terra tudo aquilo que tenta nos impedir de crescer na graça, no conhecimento do Senhor, tudo aquilo que quer matar a nossa fé, tudo aquilo que quer nos deixar confundidos a respeito da bênção do Senhor nas nossas vidas. E eu gostaria de orar pela sua vida, e eu gostaria de lhe convidar para se colocar de pé mais uma vez, para nós então estarmos orando juntos. Senhor nosso Pai, ó Deus, o Senhor está no seu santo templo. Os céus, ó Deus, nos céus está o seu trono. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Pai, o que se passa no nosso coração agora, Senhor. E isso não é uma falácia, porque a Tua palavra, ó Deus, diz no Salmo de número 139, que antes que saia a palavra dos nossos lábios, o Senhor já sabe de antemão o que nós iremos proferir, o que nós iremos falar, o que vai ser resultado do nosso coração. O Senhor já conhece. O Senhor sonda a nossa vida, o nosso interior. O Senhor vasculha a nossa alma. E o Senhor, ó Deus, é o mesmo. O seu poder não se desgastou com o passar do tempo. O Senhor não envelheceu. O Senhor não perdeu o controle sobre as nossas vidas. O Senhor não está nos deixando, ó Deus, alheios, ó Pai. O Senhor não se esqueceu de nós a ponto de deixarmos que nós venhamos a viver a nossa própria sorte. Não, a Tua palavra nos diz que o Senhor vai mudar a nossa sorte. À medida que nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, a Tua palavra nos diz que nós seremos achados pelo Senhor. Então nos ache, ó Deus, hoje. Nos ache, Senhor, agora. Nos ache, Senhor, lá mergulhado nos problemas que estão na nossa mente. Talvez tem pessoas aqui, ó Deus, que estão pensando, ó Deus, como vão viver esta semana, vivendo sob o impacto do passado, ó Deus. Quando examinamos a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor, ó Deus, apaga o nosso passado, ajeita o nosso presente e nos projeta para um futuro de glória. É assim que o Senhor faz.
E nós precisamos tão somente declarar: nós somos abençoados, eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele me guardará até aquele grande dia. Eu sei que este momento que eu estou vivendo é circunstancial, eu posso relativizar isso, porque o meu Redentor vive, Ele se levantará do seu trono de graça e vai se manifestar a mim. Que nós possamos ser estes, ó Deus, como o salmista, que enxerga, ó Deus, este mundo de forma caótica, porque o mundo jaz no maligno, mas que a esperança não foge do seu coração, porque a sua esperança se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós não esperamos nada deste mundo, nada que venha deste mundo. A nossa vida não está apoiada nos bens que nós adquirimos durante a nossa vida aqui na terra. Não, a nossa cabeça está nos céus. E porque é do céu que procede todo o dom perfeito, toda a dádiva perfeita, vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. É isso que nós cremos, é nisso que estamos firmados, alicerçados, ó Pai bendito. Nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar. O Senhor, enquanto aqui na terra, passou por momentos difíceis, mas o Senhor foi até o fim e estabeleceu na cruz do Calvário a vitória de todos os tempos, a vitória das vitórias. O Senhor venceu a morte, nós também venceremos a morte. Nós venceremos os males, ó Deus, que querem nos afogar, que querem nos sucumbir, em o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Então, ó Deus, tome, ó Pai bendito, a cada vida que está de pé, não diante da igreja, não diante do pastor, mas diante do Senhor. E o Senhor nos conhece a cada um bem de perto. Então, ó Deus, vai invadindo a cada coração. Vai invadindo, ó Deus, porque os corações estão abertos ao poder do Senhor. E nós queremos, ó Deus, viver esta presença. Nós queremos experimentar esta transformação que o Senhor quer proporcionar a cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque nós vamos sair deste lugar, ó Pai, impactados pela Tua Palavra. Nós vamos sair agora deste local, ó Deus, pensando em viver para o Senhor, olhando a vida, ó Deus, agora numa outra ótica. Nós não vamos andar agora com as nossas cabeças, ó Pai, olhando para o chão, mas nós vamos estar olhando para os céus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.